começar, então. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Diferente do que eu faço geralmente. Não vai dar certo. Bem. Não tá dando esse negócio aqui. Calma aí. Rapidinho. Calma aí. Falando nisso, alguém tem alguma dúvida das aulas anteriores que quer falar, que não entendeu, alguma coisa do tipo? Nada de dúvidas? Binder grava. Vou postar depois. Acho que agora vai certinho. Se não desconfigurou todo esse negócio aqui. Que delícia. Gente, ele desconfigurou aquele slide que eu mandei para vocês, mas é só esses dois principais aqui, eu acho, tá? Esse aqui é melhor porque eu consigo desenhar em cima. Bom, a aula de hoje é sobre nefro-uro. Valeu, Julião. A aula de hoje é sobre nefro-uro. É uma parte que é mais chatinha, assim, que é uma aula que, bom, a faculdade ele só teve agora no quarto período, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, falando o que vocês precisam saber do básico, tá? Gente, o que a gente precisa saber do rim? Ó, passou agora. O que a gente precisa saber do rim? Gente, o rim é um órgão retroperitoneal, ou seja, ele fica atrás da camada de peritônio, juntamente ao duodeno, a segunda, terceira e quarta porção do duodeno, que também são retroperitoneais, tá? Tem que lembrar disso, que é um órgão retroperitoneal. Isso é bem importante. Além disso, ele é vascularizado por vasos centrais grandes. Quais são esses vasos centrais grandes? A aorta abdominal, tá? A drenagem dele é feita diretamente para a veia cava inferior, tá? E a gente tem que lembrar também de alguma porção anatômica. O quê? No lado direito do nosso corpo, a gente tem o fígado. O fígado é uma estrutura grande e maciça. Ou seja, ele está nessa porção aqui, no pulmão direito, ele vai ocupar muito espaço. Ou seja, ele vai jogar tudo para baixo. Jogando tudo para baixo, a gente vai ter o rim direito inferiorizado e o rim esquerdo, já que eu não tenho fígado, o rim esquerdo ele vai ser ligeiramente superiorizado, porque a gente não tem o fígado abaixando ele, beleza? Lembrar, o direito, por causa do fígado, é mais para baixo e o esquerdo é mais alto, tá? Isso também é uma coisa que sempre cobram em prova, que é a ordem dos vasos, tá? A gente sempre vai ter a veia, que é essa aqui, anteriormente, a artéria, 99% das vezes ela está mais superior, e a última coisa é a pelve renal, que eu já vou explicar melhor o que é pelve renal, que é uma estrutura de coletor de urina, tá? Ele tem uma cápsulazinha fibrosa aqui, mas como ele não tem peritônio, não dá para se considerar que é uma serose, digamos, né? Bom, ó, como eu disse, a angiologia do rim ela não é tão complexa. Ela tem uma artéria e uma veia por rim, certo? Já essa artéria ela vai se dividir em artérias lobares, que eu vou falar daqui a pouco melhor, tá? A artéria renal esquerda, como bem dito aqui, ela vai ter um ramo para a glândula adrenal esquerda, que é essa glândulazinha que ela está aqui em cima. Glândula adrenal, ela tem um outro nome também chamado de glândula suprarrenal, tá? Por que ela é suprarrenal? Porque ela está acima do rim. Lembrar da origem embriológica, que o rim, ele ascende da pelve, tá? Ele fica anteriorizado e ele ascende, ele sobe na pelve e fica assim, beleza? Muito legal lembrar disso, por quê? Porque o rim, ele tem muitas vascularizações anômalas. Por quê? Como eu disse, ele vai ascendendo e cada ascensão dele vai ter uma artéria nova. Ou seja,
a cada artéria nova que eu vou ter, eu posso ter uma remanescente. Por isso que no rim é comum você ter uma artéria que ela vem daqui. Ó, ela pode sair daqui, ó. E ela vai para o polo do rim, que é uma artéria polar, tá? Ou uma artéria hilar acessória. É bem comum também, tá? A artéria renal direita tem trajeto posterior à veia cava. Isso é bem importante. Por quê? Ó, a gente consegue ver a veia cava aqui, tá? Em azulzinho. Como todas as veias no muro estão em azul, vamos escrever em azul. Eu coloquei isso porque, cara, é uma coisa que a gente não aprende na aula, mas caiu na última prova. Então, saibam que a artéria renal direita, ela passa por trás aqui da cava, tá? Para vascularizar o rim direito, tá? Isso é bem importante. Na questão de angiologia geral, eu julgo também um pouquinho sobre o rim, que são as artérias frênicas inferiores, tá? Lembrar que as artérias, essas duas artériazinhas aqui, elas são as frênicas inferiores, elas são os primeiros ramos da aorta abdominal. Lembrar que além dos ramos frênicos, elas também vão dar os ramos para as artérias suprarrenais, tá? Isso é bem importante de saber. Na direita também ela vai dar, obviamente, pela artéria renal, tá? A veia renal esquerda possui um trajeto anterior à cava e posterior à artéria mesentérica superior. Isso daqui, tá? É bem importante vocês saberem que a gente vai ter a artéria mesentérica superior anteriorizada à veia renal esquerda. Isso é muito importante, porque é uma síndrome, o americano chama isso de Nutcracker Syndrome, ou síndrome de quebra-nozes. O que que é? É quando você tem a artéria mesentérica superior, seja por um maior peso ou por maior tração do vaso, fazendo uma compressão da veia renal esquerda. Isso pode gerar obstrução vascular, tá? Que é bem importante de saber, beleza? Já a veia renal esquerda, que a gente tem aqui em azulzinho, ela é a coisa mais chatinha que vocês precisam saber de vascularização. Por quê? Porque ela é a maior. Lembrem, a veia renal esquerda sempre vai ser maior. Por que ela é maior? Porque a cava ela está na direita. A aorta está centralizada e a cava na direita. Ou seja, se a cava está na direita, a artéria, a veia que está indo, voltando no caso do rim esquerdo, ela vai ser maior, tá? E a gente tem esse ramo aqui. Esse ramo ele é super importante, tá? Esse ramo ele vai até a pelve. Esse ramo se chama artéria gonadal. Desculpa, veia gonadal, tá? A veia gonadal, ela vai descendo e nos homens ela vai, obviamente, para o testículo e nas mulheres ela vai para o ovário. Por que ela é importante saber, diferente da veia renal direita, que é, desculpa, a veia gonadal direita. A veia gonadal direita está aqui, tá? E a veia gonadal esquerda está indo para a veia renal. Por que isso? É importante. Sempre que a gente tem um fluxo de sangue, quando você tem um ângulo de 90 graus, no caso aqui, a gente consegue ver a veia gonadal chegando na veia renal esquerda no ângulo de 90 graus. Isso gera um fluxo irregular de sangue. Esse fluxo irregular de sangue ele pode gerar diversas repercussões. No homem, é bem comum varicocele do lado esquerdo. O que é varicocele? É quando os vasos do plexo pampiliforme do testículo, que eu vou explicar depois, que é a drenagem venosa dele, os vasos ficam engurgitados pela má drenagem venosa, que é comum no lado esquerdo, tá? Isso é bem importante. Além disso, a veia renal esquerda ela vai ter esse ramo aqui que vai drenar um tronco comum para as frênicas inferiores e para a veia suprarrenal, tá? Isso é bem importante. E também a gente vai ter um outro ramo que são as veias lombares, mas não é algo que chega a ser muito importante, mas é algo que o pessoal fala na sala, tá? Beleza. Próximo. Aonde que fica localizado o rim? Vocês lembram que eu falei do peritônio, que é onde ficam as vísceras soltas na cavidade? Ela é essa porção azul aqui, tá? Posterior ao peritônio, a gente tem o retroperitônio, como eu disse, tá? Aí no retroperitônio, dentro dele a gente tem algumas fásciazinhas, tá? Isso é bem importante de saber, é sempre cobrado em prova, tá? Anteriormente ao rim, o rim é basicamente isso, tá? Deixa eu colocar todo esse círculo cinza aqui, pode colocar que é o rim, beleza? Se a gente colocar que aqui o rim, ele tem uma face anterior, que é a face de Gerota, que vocês vão ouvir muito falar, tá? Essa face aqui.
que é a fáscia anterior. E a gente tem uma fáscia que é uma fáscia posterior, que é essa fáscia aqui. A fáscia posterior, ou fáscia de Zucker-Kandel, o que essas fáscias vão delimitar? A gente vai ter o rim no meio, a gente vai ter as fáscias anterior, que é de Gerota, posterior, que é de Zucker-Kandel. Entre as fáscias e o rim, a gente vai ter uma gordura chamada gordura perirenal. Clássica pegadinha de prova. Por que a gente tem perirenal? Ela fica perto do rim, e a gordura pararenal, ela vai ser a gordura que fica posterior à face de Zucker-Kandel, no caso aqui, toda essa parte que eu estou pintando aqui em roxo, e a porção que fica anterior à face de Gerota. Isso aqui é gordura pararenal, tá? Saber diferenciar para e perirenal é super importante, tá? Isso é muito importante vocês saberem. É o básico da pergunta de prova, lembrar. Face anterior de Gerota, face posterior Zucker-Kandel, entre o rim e as fáscias, você vai ter a perirenal, entre as fáscias e o peritônio, e as fáscias e as faces transversais, ou seja, aqui e aqui, você vai ter gordura pararenal, beleza? Bom, lembra que eu falei da vascularização? Que a artéria é sempre superior? Aqui está a artéria, tá? No rim, a gente tem... Ele pode ser dividido em 5 segmentos vasculares. Como segmentos vasculares? Chega a artéria renal, e a artéria renal em si se divide em 5 ramos, que caiu da nossa prova de URO semana passada. Isso é bem interessante. E deve ter caído na prova da turma 73, né? Que tem agora gênito urinário também. Qual que é a segmentação da artéria renal? A artéria renal ela vai se dividir em artérias segmentares. Sendo elas, a gente vai ter... É o mesmo nome dos segmentos do rim, tá? A gente vai ter artéria segmentar inferior, tá aqui. Artéria segmentar antero-inferior, artéria segmentar antero-superior, artéria segmentar superior e artéria segmentar posterior. Tem uma divisãozinha, porque a porção anterior é dividida em 2, como tá aqui, ó. Essa aqui é a porção anterior. E ela vai ser dividida em 2, tá? Por isso que é 5, senão seria 4. Lembrar, dividido em 5 lobos derivados da vascularização, beleza? Como está escrito. Ô, Cola, só uma dúvida, que caiu na Diga. nossa prova, inclusive. Esse segmento inferior, ele é tanto anterior como posterior? Isso, e o superior também, tanto anterior como posterior. Uma pegadinha que eles fizeram na prova foi 3 anterior, que a artéria renal dá 3 anteriores e um posterior. Na teoria Não. estaria certo, então. Teoricamente teria certo, né? Não, é que o que o Porque... Jaworski quis falar nessa aí, ô Julião, foi que a antero-superior e a antero-inferior, elas vêm de um ramo comum, entendeu? Aí ele tava falando que os ramos anteriores do rim são 3, entendeu? Que é ó. a superior, a inferior e a comum anterior. Tá aqui, ó. Se eu pegar aqui, ele vai ter um tronco comum aqui, que seriam essas 3 artérias aqui, ó. Dá pra ver. Deixa eu tirar tudo aqui mais fácil. Ó, aqui você vai ver. Tem um tronco comum aqui, que ele vai dar esses 3 ramos, que é o ramo comum. Eu não ia falar isso, porque eu acho que no Eraço não cai, mas já que vocês falaram. Aqui, ó, são 3 ramos anteriores, tá? Num tronco comum. E esse aqui é o tronco comum posterior. Dá pra ver só a sombra dele aqui atrás, ó. Que tá aqui. Tá? Seria isso. Fechou, valeu. Imagina, Julião. Vamos lembrar um pouquinho da histologia. É um pouco, entre aspas, histologia, mas pode cair também para vocês, tá? Lembrar que a porção mais externa do rim é o córtex renal, tá? Onde a gente vai ter aquela estrutura bonitinha lá de glomérulo, cápsula de Bowman, toda essa lindeza aí, que eu não gosto, porque eu gosto de anatomia. E a gente também vai ter as pirâmides renais, que são essas estruturas aqui, tem uma cara de pirâmide, tá? Ou, como eu escrevi aqui, pode ser chamada de pirâmide de Malpighi. E entre 2 pirâmides, a gente está vendo as pirâmides aqui, a gente vai ter essas estruturinhas aqui, que são as colunas. E como toda boa anatomia, tem seu epônimo, colunas de Bertin, tá? Não precisa saber o epônimo, mas saiba que existem as pirâmides e as colunas renais, beleza?
E para onde que drena essa urina? Porque, obviamente, o rim serve para drenar alguma coisa, né? Aí, qual que é o fluxo da urina aqui? A gente vai ter toda essa urina lá pelos ductos coletores. Os ductos coletores, eles vão dar nessa estrutura aqui que é a divisão. Chama-se papila renal, beleza? Nessa divisão, cerca de 8 a 10 vão formar um cálice menor, tá? Um cálice menor, como está descrito aqui, essa estruturazinha menorzinha, tá? Aí, cerca de 2 a 3 cálices menores vão formar um cálice menor. Aqui, ó, esses 3 aqui, por exemplo, esses 3 cálices menores aqui, que tá em preto. Aqui, ó, 1, 2, 3, vão formar essa estrutura aqui, que seria um cálice maior, tá? E a junção, você pegar aqui, ó, de 3, pegar, e a junção de mais ou menos 2 ou 3 cálices maiores vão formar o que a gente chama de pelve renal, que é toda essa estrutura aqui. Isso aqui é a pelve renal, que é a estrutura de coletora de todo o rim, basicamente, tá? Ó, cálices menores, cálices maiores e pelve renal. É isso. Aí, seguindo o fluxo, aqui a gente vai ter a pelve renal em roxo, tá? E a gente vai descer por uma estrutura chamada ureter, tá? Não confundam com uretra. Ureter e uretra são coisas diferentes, eu vou explicar a diferença delas, tá? Como que ela funciona? É uma estrutura de condução que ela fica no retroperitônio, ela conduz urina. Ela é vascularizada por ramos da própria artéria renal. Podem ter também ramos dos vasos gonadais ou ramos direto da aorta, como está descrito aqui. Mas o mais clássico que vocês precisam saber são as artérias longas do próprio hilo renal, tá? E essa estrutura, como ela é longa, lembram do esôfago? Que o esôfago tinha as constricções lá, as 4 constricções? O ureter também vai ter as constricções dele, tá? A primeira constricção, eu acho que vai ser melhor demonstrada nessa imagem aqui. Ó, lembra que a gente tinha a pelve renal, que eu falei, que é a estrutura que está em preto? Dá para ver que o diâmetro disso aqui, a distância que está aqui, é muito menor que a distância da luz que está aqui, né? Ou seja, a gente vai ter uma constricção que chama de pielo, de pelve, ureteral, tá? Ou junção uretero-piélica, que está ao contrário na nómina certa, mas para vocês entenderem que o fluxo é da pelve para o ureter, mas tem uma junçãozinha aqui. E essa junção, ela é uma constricção. Por que é importante saber constricção? Porque geralmente é o local que para cálculo. Cálculo que é pedra. Pedra no rim, geralmente para em algum desses lugares, tá? O primeiro lugar é essa que eu falei para vocês, que é a JUP, que é aqui, que é a junção uretero-piélica, tá? E a gente vai descendo, esse aqui todo, o ureter, ele vai descendo na pelve aqui, tá? E ele chega aqui. Quem gosta um pouquinho de angiologia vai saber que aqui ele vai cruzar, no caso aqui, os vasos ilíacos externos, como dá para ver. Ó, a ilíaca interna aqui, vou botar o vermelho. A ilíaca interna aqui, dos dois lados. Ou seja, isso aqui ele está cruzando a ilíaca externa, tá? Ou seja, quando vai passar por uma estrutura que ela é maior, uma estrutura pulsátil, geralmente existe uma constricção, tá? Ou seja, aqui a gente vai ter a segunda constricção do ureter, que é a constricção dos vasos ilíacos, tá? Em algumas pessoas são os vasos ilíacos comuns, em alguns são os vasos ilíacos externos, varia da anatomia de cada um, mas lembrar que ali também é um lugar que pode parar cálculo. E aqui a gente vai descendo com o ureter. Vou seguir aqui em azul. Se eu for descendo, ele adentra na pelve, ele vai de lateral para medial, certo? E vai adentrando. Essa daqui que eu tirei a foto é uma pelve feminina. Por que eu peguei uma pelve feminina? A gente tem um cruzamento importante, tá? Antes do ureter ele adentrar na bexiga, que é essa estrutura aqui, que eu já vou falar melhor depois. Nas mulheres, ele vai passar
inferiormente à artéria uterina, tá? Que é essa artéria aqui. É bem importante saber disso, tá? Principalmente por causa de esterectomia. Toda vez que vocês forem ver uma cirurgia ginecológica, o cirurgião que vai operar gineco, ele vai estar ligado no ureter. A primeira coisa que ele faz é entrar na cavidade, ele vai procurar os ureteres para não lesá-los na cirurgia, tá? Porque passa muito perto. Ou seja, ele vai ter um cruzamento ali. Só que ele não vai ter uma constricção, porque todo mundo concorda que esse vaso é pequeno, certo? E se a gente continuar aqui, o fluxo do ureter, ele vai chegar na estrutura roxa, que é a bexiga urinária, tá? Aí, chegando na bexiga urinária, não sei se eu coloquei aqui. Não, acho que não deu pra colocar. Mas, ó, vou desenhar aqui para vocês. Chegando na bexiga urinária, o ureter ele tem um mecanismo de antirrefluxo. Como que é esse mecanismo? Lembra que eu falei para vocês na veia que quando entra 90 graus o fluxo é estranho e pode ou não drenar, é ruim? Então, na bexiga não é assim. Na bexiga a parede ela vai ter a mesma parede, vai ter uma abertura, só que vamos pensar que é um pouquinho mais grosso assim, que é um músculo, tá? A bexiga é um músculo. O ureter, ele entra, ó, o ureter está aqui, ele vai entrar obliquamente dentro da bexiga. Ele vai entrar obliquamente dentro da bexiga. Por que ele entra oblíquo? Porque quando a bexiga enche, aquilo estica, e quanto mais estica, vai dobrando o ureter. Ou seja, isso vai limitar o refluxo de urina para o ureter, que você não quer que a urina volte para o ureter. Se a urina voltar para o ureter, ela pode gerar infecção, isso não é bom. Ou seja, ela entra oblíquo, isso é super importante saber. E como aqui vai ter uma camada muscular, e vai ter uma constricção, a gente vai ter mais uma junção, que é a júvio, ou junção uretero-vesical. Lembrar dessas três constricções aqui, que são a JUP, junção uretero-piélica, a passagem pelos vasos ilíacos, e a JUV, que é a junção uretero-vesical. Como eu expliquei aqui, são os três lugares onde podem impactar cálculos, beleza? Isso é bem importante de saber. Essa relação com a artéria uterina é clássica de ser cobrada em prova, tá? Já vou adiantar que tem uma questão no simulado para quem não fez que está aí, que é exatamente disso. Bom, falando um pouquinho de bexiga, tá? A bexiga é essa estrutura aqui, que ela parece um Vzinho aqui, tá? Ela fica situada posteriormente ao espaço de Retzius, ou seja, posteriormente à pubis. Aqui é a sínfise púbica, o que vocês palpam, ó, bem embaixo na barriga, bem ali na inserção dos músculos dos retos abdominais, do ladinho a gente vai ter a sínfise púbica. Todo mundo sabe que é sínfise púbica, né? Aí, posteriormente, a gente vai ter a bexiga. Lembrar que a bexiga, ela expande um monte, ou seja, quando ela está vazia, ela não tem uma luz, ela é uma luz virtual, e quando ela está cheia, nesse caso aqui, como está na imagem, ela pode subir, pode ocupar uma boa parte do abdômen, como os casos dos bexigomas, tá? Ó, como eu disse aqui, ela fica posterior ao espaço de Retzius, que é o espaço retropúbico, que seria esse espaço aqui, ó. Beleza? Onde fica o plexo prostático, a gente já vai falar dele. E ela possui 4 faces. Ela vai ter uma face anterior-inferior, que é essa face aqui, tá? Anterior-inferior. Ela vai ter uma face que ela é póstero-superior, que eu vou colocar aqui em roxo, que é essa face aqui de cima, póstero-superior. E ela vai ter 2 laterais, como uma pirâmide, beleza? Lateral direita e lateral esquerda, tá? Tem umas marcas anatômicas que eles sempre lembram, que é o vértice anterior, né? O anterior superior, que está aqui, que é nada mais onde a bexiga basicamente acaba e a partir dali ela só cresce quando enche, tá? A base, que é a porção mais posterior aqui, como está descrito, tá? Também não é uma coisa muito importante, mas sempre cobra um livro. E aqui a gente tem a porção do ligamento umbilical, tá? Também é importante, mas necessariamente não discreto em prova, assim, sabe? Só para saber que tá ali. Como eu disse, ela vai drenar. Aqui a gente vai ter o ósseo do ureter, que eu falei que ele entra oblíquo, não esqueçam disso, super importante. Aqui é que nem se fosse a parede da bexiga.
O ureter, ele entra assim, ó, obliquamente. Esse que eu tô desenhando de verde é que nem se fosse a parede da bexiga. Beleza, não esqueçam disso, que ele entra oblíquo na bexiga. Bem importante. Sim, depois a gente fala isso para eles também. Explicar um pouco de parede abdominal. Quero falar isso também depois. Bom, agora sim, estruturas quentes de prova. Isso aqui eu acho que é a estrutura mais quente de prova, que é o trígono vesical. O que é o trígono vesical? Você vai citar um trígono entre os ósseos dos ureteres que estão aqui e a uretra, que é, no caso, isto aqui. Isso aqui é o trígono vesical. É importante saber o quê? Que tem uma mudança de epitélio e esse epitélio ele fica mais... Basicamente, você percebe que ele é mais brilhoso, assim, mas é basicamente isso, e saiba que isso existe e é posterior, tá? Pensem, ó, o ureter, ele adentra na pelve assim, de lateral para medial. Ele vai descendo, tá? Se ele desce para posterior, ele não vai parar na frente da bexiga, tá? Vai parar atrás. Então o trígono ele é posterior, beleza? Isso é bem importante de saber. Daí, obviamente, a gente vai ter os ósseos ureterais, que eu já falei para vocês, o ósseo da uretra, que é isto aqui, o músculo detrusor. O que é o músculo detrusor? O músculo detrusor é o próprio músculo da bexiga, tá? Que na bexiga ele tem um nome diferente, que é músculo detrusor da bexiga. Isso aqui também é algo extremamente quente, tá? O que é? Fundo de saco de Douglas, ou espaço reto-uterino, tá? Desculpa. Poxa, me perdi. É espaço reto-uterino, tá? É bem importante saber que ele fica aqui, tá? Entre o reto e o útero, beleza? Bem importante de saber. Espaço pubovesical também, de certa forma, é importante, mas um pouco descrito. E o que é importante de saber? Que é vascularizado pela artéria ilíaca interna, tá? Isso tem que saber, artéria ilíaca interna. Tudo que vai adentrar na pelve, como está mostrado nessa imagem aqui, isso aqui é tudo vascularizado pela artéria ilíaca interna, que é essa artéria aqui, tá? Tudo que está na pelve é vascularizado por ela. Bem importante de saber. E é drenado por veias homônimas, beleza? Aqui eu acho que é onde vai estar a questão também. O que é bem importante aqui? Simpático e parasimpático. O que é isso? Vamos lá. Parasimpático, a gente vai ter toda aquela noção de acetilcolina, que é uma porção mais teoricamente inibitória, que a gente vai ter reflexos como? O que a gente vai ter de parasimpático? A gente vai ter o efeito inotrópico negativo no coração, ou seja, você vai ter uma bradicardia, você vai ter um efeito de perda de força muscular do próprio coração. Isso é bem importante vocês saberem, tá? E na bexiga, o que é a repercussão do sistema simpático e parasimpático? No parasimpático, a gente vai ter o esvaziamento da bexiga, ou seja, a gente vai ter contração, tá? Por quê? Porque no parasimpático é o momento que você está relaxado, certo? Já no simpático, que é o momento de fuga, você vai ter uma perda de tônus do músculo da bexiga, que é o músculo liso. Por quê? Porque num momento de fuga, onde você tem uma noradrenalina alta, você não quer fazer xixi, você quer seguro, você quer reter urina. Ou seja, o simpático ele vai produzir relaxamento dos músculos e vai fazer o enchimento da bexiga, tá? E só recordando uma coisa que eu falei, inotrópico é de força, eu falei ao contrário antes, e cronotrópico é de tempo, tá? O parasimpático ele vai fazer um cronotrópico negativo e um inotrópico negativo, e o simpático ele vai fazer um inotrópico positivo e um cronotrópico positivo. Ou seja, ele vai aumentar a força e vai aumentar a contratibilidade, tá? Isso é bem importante de saber. Eu acho que é aí que vai estar a questão. Basicamente, todo lugar que cobra algo de inervação de bexiga vai cobrar isso, beleza? E agora, seguindo o fluxo da urina, a gente vai começar com o genital masculino, que é a porção mais importante. Depois eu vou falar do feminino, tá? Eu vou falar de feminino hoje também, e na aula de amanhã eu vou corrigir as questões e vou falar de mamas, que é um assunto bem quente para o Erasto, porque tem bastante a ver com drenagem venosa. O slide que eu mandei para vocês não tá assim, tá? Tá tudo certinho. Bom, vamos lá. Genital masculino, que a gente vai ter.
A diferença deles são a partir da bexiga. Até a bexiga, basicamente, fica tudo igual, tá? As mulheres têm bexiga, os homens também têm. A partir da bexiga que tem a mudança, que é na uretra, que eu falei para vocês. O ósseo ureteral aqui. A partir do ósseo ureteral começam as mudanças, beleza? A uretra masculina possui cerca de 20 centímetros, como está descrito aqui, beleza? E ela possui 4 partes. Gente, isso aqui foi a questão do ano passado, e eu vou fazer bem sincero para vocês que eu errei, tá? Porque sempre a gente aprendeu que a uretra tinha 3 partes: prostática, membranosa e peniana. A prostática, que ela vai ficar ao redor da próstata, que é essa glândula aqui, beleza? A membranosa, que vai ficar entre a próstata e o corpo do pênis, beleza? Essa porção aqui seria a porção membranosa, essa porção seria a porção prostática, e essa aqui seria a porção peniana, tá? A gente sempre aprendeu isso. Só que se você for ler no Moore, ele tem lá uma porção intramural. O que é a porção intramural? É a porção que fica sei lá, 2 milímetros que fica dentro da bexiga. Eles consideram isso também. E tinha uma questão de incorreta falando isso, tá? Ou seja, precisam saber. Como eu descrevi aqui, a uretra intramural é a porção da uretra que fica na camada muscular da bexiga. Ou seja, essa porçãozinha aqui em preto. Beleza. Tranquilo. Bom, vamos para a próstata. Esse também é um tema bem quente de Uro para Erasto, porque câncer de próstata é um câncer bem importante ser falado, né? Vamos lá. Uretra prostática. É toda essa parte que eu vou desenhar aqui em amarelo, que ela fica com a próstata circundando ela, beleza? Lembrar que a próstata é uma glândula, que ela é a maior glândula, basicamente exócrina, no sistema genital masculino, e ela frequentemente é cometida por neoplasias. Tem uma divisão bem importante dela, tá? A próstata, ela vai ter o 1/3 dela, que ela fica anterior à uretra. Isso aqui é anterior, aqui a gente tem o pubis, beleza? E aqui a gente vai ter os 2/3 que são posteriores, tá? Isso é bem importante de saber. Geralmente, nódulos fibróticos benignos ficam na porção anterior, tá? Ou seja, eles são benignos e você não teria problema. Os 2/3 posteriores, essa porção aqui, é a porção que é maior acometida por adenocarcinoma prostático, que é o pior câncer de próstata, basicamente, né? E por que isso é bom? Porque é a porção que é palpável pelo toque retal, tá? Ou seja, isso é bem importante de saber. Os 2/3 posteriores palpáveis são os terços que são mais acometidos em prova, mais acometidos por câncer, tá? E, como eu já falei errando, isso caiu na prova do ano passado, tá? Os 2/3 posteriores, eles vão ter mais acometimento de câncer. E você me pergunta, da onde que a drenagem linfática disso? Tudo que é drenado, basicamente, na pelve ali, de glândulas pélvicas, até no próprio útero também, você vai ter uma drenagem que ela vai para os gânglios obturatórios, e dos gânglios obturatórios ele vai para os linfonodos lombares. Isso é bem importante, tá? Por quê? Porque câncer de testículo, aqueles não seminomatosos de testículo, que são os piores, e adenocarcinoma de próstata, eles fazem metástase em corpo vertebral, tá? Por quê? Porque a drenagem venosa, antes de chegar ali na externa do quilo, ela fica nos linfonodos lombares, tá? Ou seja, a maior concentração de metástase fica ali, beleza? E a próstata é vascularizada pela artéria vesical inferior, porque ela fica inferior à bexiga, isso é bem importante. Aqui atrás a gente vai ver também essas glândulazinhas, tá? Que são as glândulas seminais, beleza? Bom, a gente vai ter a uretra membranosa, que eu acho que aqui é melhor de Ô, ver. Cola, Diga. e te perguntar, tipo, a próstata não tem algumas segmentações? Não sei se isso é relevante também para a Tem. prova. Ela é considerada como zona. Na próstata, ela vai ser assim, ó. A gente vai ter 3 zonas, basicamente. Uma zona central, uma zona que ela vai ser
entre a zona central e a zona periférica. Eu ficaria aqui. Tá? A zona central, que é essa aqui que eu vou desenhar, que eu vou encher de preto, basicamente, é a porção que ela é mais acometida por hiperplasia benigna, hiperplasia prostática benigna, que é HPB. Por isso que a maioria dos idosos que tem retenção urinária, que é um câncer, que não é um câncer, na verdade, é uma hiperplasia da glândula, eles não vão conseguir fazer a micção certa. Já o tumor, ele vai geralmente ficar na porção periférica da glândula, tá? Seria essa porção aqui. Não sei se deu para entender mais ou menos. Fechou. Mas lembrar desses... Cara, isso também é importante, mas aquele lá dos 2/3 que eu falei, os 2/3 posteriores, que são mais acometidos, isso é bem importante também. Beleza, valeu, mano. Imagina. E vamos lá. Descendo da uretra prostática, a gente vai ter a uretra membranosa, tá? Aqui a gente vai ter a próstata, a glândula da próstata. E aqui a gente vai ter o começo já dos corpos esponjosos e cavernosos do pênis, tá? Ou seja, entre essa porção no períneo que ela não tem próstata e não tem corpo esponjoso, é onde que eu vou ter a uretra membranosa, tá? Essa membranosa, ela tem um quadro clássico de prova, assim, que é o cara que ele vai fazer cavalgada e é muito impacto no períneo, e esse impacto no períneo pode fazer lesão de uretra membranosa. Ou também quando o cara tem com as fraturas de livro aberto, por queda de alta energia, também pode lesar a uretra membranosa, porque é a porção que ela é mais friável da uretra, tá? Legal lembrar que ela não tem nenhuma glândula que drena nela, isso aqui é uma pegadinha também. Aqui vocês conseguem ver as glândulas bulboretrais. As glândulas bulboretrais estão aqui, tá? Elas ficam lateralmente à uretra membranosa, só que elas drenam para a uretra peniana, tá? Isso é bem importante saber. Ou seja, não vai ter drenagem nenhuma aqui. Importante saber que isso é bem acometido por lesão. Beleza. E como eu disse, a porção final seria a uretra peniana, que ela fica dentro do corpo esponjoso do pênis, que está aqui, tá? Lembrar que no pênis a gente vai ter um corpo esponjoso, que é esse que está circulado em preto, e 2 corpos cavernosos que estão aqui, beleza? Que são circundados por uma falsa albugínea, tá? E também a gente vai ter a artéria dorsal, a veia profunda e a veia superficial. Eu acho bem difícil eles cobrarem, mas a saber que tem 2 corpos cavernosos e um esponjoso é bem importante. E aqui vem esse detalhe, a artéria profunda do pênis, que é por onde vai fazer a intumescência desse corpo que vai fazer a ereção. E aqui a gente também tem uma coisa bem importante. Tudo isso não é um fenômeno puramente vascular, é um fenômeno nervoso que vai ter uma repercussão vascular. Ou seja, quando você tem uma dilatação dos vasos por um estímulo parasimpático, tá? Nossa, essa é boa, Mati. Lembrar que por um estímulo parasimpático você vai ter uma vasodilatação e essa vasodilatação vai causar ereção, tá? E da onde vêm esses nervos? Esses nervos, eles vêm do plexo prostático, tá? Que é esse plexo que vocês conseguem ver toda essa cadeia aqui descendo de nervo. E ele vai chegar aqui, tá? Aqui a próstata, ele vai passar lateralmente a próstata dos 2 lados e ele vai descer e vai se juntar aos corpos cavernosos, tá? Por que é importante saber isso? Porque a principal coisa que pode dar errado numa prostatectomia, numa cirurgia de retirada de próstata, é você deixar o cara sem uma função erétil por lesão de nervo, porque quando você vai ali cortar a próstata, você pode lesar esses nervos, tá? Por isso é bem importante. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas, cara, saibam, parasimpático faz intumescência, ou seja, faz ficar rígido, e o simpático faz ficar mole, beleza? Bom, agora a gente vai pro feminino, tá? O feminino, eles não cobram muito essa porção mais externa aqui,
vai saber, né, que a gente vai ter os lábios maiores, os lábios menores, tá? Essa porção mais externa, que seria o introito vaginal. Aqui a gente vai ter o ósseo uretral externo, tá? Inferolateralmente a gente vai ter os ósseos das glândulas vestibulares de Bartolin, tá? Isso é bem importante. Nossa, ficou tudo desconfigurado essa desgraça, que raiva. Bom, na vagina, basicamente, a gente vai ter toda essa porção aqui, que é vascularizada pela artéria vaginal, tá? Não é uma coisa que eles cobram muito. É importante saber que no final da vagina a gente vai ter o colo uterino, tá? Que está aqui. Isso é bem importante saber. Aqui está a vagina e aqui está o colo uterino. Tem uma estrutura chamada fórnice anterior, que está aqui, e o fórnice posterior, tá? Antigamente, a professora até falava isso na aula de anatomia, que a porção mais fácil de você drenar líquido da cavidade de uma mulher, cavidade abdominal, era você colocar uma agulha no fórnice posterior e drenar o fundo do saco de Douglas, que é o espaço reto-uterino, como eu falei aqui. Porque ali é onde é que basicamente armazena líquido, beleza? E uma coisa que é bem importante salientar é que toda essa parte é vascularizada, toda essa parte externa, né, do períneo, ela é inervada e vascularizada pelo nervo pudendo e pela artéria e veia pudenda externa e interna. Beleza? Isso é bem importante. E voltando para o útero é muito importante vocês saberem. Ele tem uma vascularização dada pela artéria uterina, que é essa aqui que está em vermelho, que eu estou aumentando aqui. Ficar em preto que fica mais fácil, tá? Lembrar que ela é ramo da artéria ilíaca interna, beleza? Isso é bem importante ser falado. Mas, em geral, a artéria vaginal, que também é ramo da artéria ilíaca interna, elas vão todas se anastomosar justaposto à vagina e ao útero, beleza? E também a gente vai ter a artéria ovárica, ou artéria gonadal, no caso, que ela também vai se juntar nessa vascularização, beleza? Isso é bem importante de lembrar. E, como eu falei, um arco anastomótico em sua superfície. E a inervação se dá pelo plexo uterovaginal, ramos nervo pudendo. Tudo que está na pelve é nervo pudendo, tá? Bom, falando de útero, a gente vai ter essa parte aqui, que seria o orifício cervical externo, tá? Que é basicamente a porção que você vê do colo de útero no exame especular. Você vai ter o istmo, que é essa porção aqui, que estou pintando de branco. O orifício cervical interno, o corpo uterino, que é toda essa parte aqui, e aqui em preto você vai ter o fundo uterino, beleza? Isso aqui seria basicamente uma divisão clássica. E lembrar também que você vai ter as camadas, né? Essa camada aqui é chamada de endométrio. Essa aqui é o chamado miométrio, que é a parte muscular. Tá, isso é bem importante de saber. Cada parte possui a sua neoplasia, como eu disse. Todas as neoplasias derivadas de endométrio, elas são adenocarcinomas, porque o endométrio é glândula, beleza? E todas as neoplasias que são derivadas de miométrio, elas são neoplasias, de certa forma, musculares. Por quê? Porque elas são derivadas do miométrio, que é músculo. Dentre elas, a gente vai ter o mioma uterino, que é a causa mais comum de esterectomia, e a gente também vai ter o leiomiosarcoma, que é um câncer um pouco pior e também é derivado do músculo, tá? E também a gente vai ter o paramétrio, que seria o peritônio que reflete no útero aqui, beleza? E também, a gente vai ter uma drenagem venosa bem parecida com a da próstata, que vai para os lombares e ilíacos internos, toda essa parte ali de retroperitônio, beleza? Importante é saber que vai para o retroperitônio, de resto você mata. Uma dica bem importante, geralmente a drenagem venosa, ela segue a vascularização arterial, tá? Ou seja, por exemplo, a vesícula biliar. A vesícula biliar é vascularizada pela artéria cística, que é ramo da hepática direita, que é ramo da hepática própria, ou seja, os linfonodos vão seguir a artéria, basicamente, tá? Isso é bem importante de saber.
E a gente vai ter os meios de fixação desse útero. Quais são os meios de fixação? Principalmente o ligamento largo, que é toda essa parte aqui. Que o ligamento largo ele vai ter 3 divisões, belezinha? Não são importantes saber, mas ele tem divisão que seria basicamente o paramétrio aqui do ladinho. A gente vai ter a mesosalpinge e o mesovário, tá? Isso é bem importante de saber. E a gente também vai ter o ligamento útero-sacro, voltando aqui, que são esses ligamentos aqui. Lembrando que essa aqui é uma visão posterior, tá? Ou seja, aqui estaria a bexiga aqui na frente e aqui estaria o reto, beleza? Por isso que aqui está o sacro, tá? Esse aqui seria o ligamento útero-sacro. Gente, e assim, tem um ligamentozinho chamado ligamento redondo, que ele é bem importante, tá? Ele é subitamente confundido com o... Deixa eu tirar tudo isso. Zero aqui. É bem importante lembrar. Por quê? Porque ele tem a visão anterior, por isso que ele não está aparecendo nessa foto, mas ele é facilmente confundido com a trompa, tá? Principalmente em laqueadura de mulher, que você vai cortar a trompa para fazer você vai cortar para a mulher não ter filho mais, e o cara que vai lá não sabe muito anatomia, ele corta o ligamento redondo, que é bem parecido, beleza? E aqui a gente vai ter, como eu disse, o útero sacro, que eu já comentei, o Mackenrode, que ele vai ser basicamente o diafragma pélvico circundando o colo do útero, tá? Isso não é muito importante saber, mas saiba que existe. E também a gente vai ter as partes da trompa, tá? As partes da trompa, que ela vai ser a porção a porção intramural. Você vai começar aqui com a porção intramural, beleza? O istmo, seguindo. A ampola, que é onde ocorre a fecundação. E o infundíbulo, beleza? E também a gente vai ter essa porção aqui, que são as chamadas fímbrias, beleza? Que tá bem descritinho. Tá? E aqui a gente vai ter os ligamentos do ovário. O ligamento suspensor do ovário, que é onde vai ter os vasos ováricos, isso é bem importante saber. O ligamento útero-ovárico, que é esse ligamento aqui, que é avascular. A gente vai ter o mesovário, que é o meso, é onde o ovário fica seguro, basicamente, que seria isso aqui, seria mesovário. E é tudo vascularizado pela artéria gonadal, que é a artéria testicular no homem e a artéria ovárica na mulher, beleza? É legal lembrar também, já que o Erasto é um hospital oncológico, que a gente vai ter vários tumores, os tumores de ovário podem estar presentes desde teratomas, que é aquele tumor que pode ter dente, cabelo dentro, ou tumores de células germinativas também, que seria do próprio epitélio do ovário, isso é bem importante. E uma coisa que o pessoal da patologia aí, quem está estudando pato vai poder falar, a gente tem um tumor que ele é bem importante, chamado tumor de Krukenberg, que ele é uma metástase, tá? Gástrica que vira um cisto de ovário. E o contrário também pode ser verdadeiro. Todos os tumores de ovário também podem fazer metástase, geralmente fazem metástase não à distância, por vascularização, mas sim por contiguidade. Ele está na cavidade, e ele está na cavidade, ele vai liberando célula, e isso vai fazer uma metástase pro peritônio em si, podendo até fazer uma carcinomatose peritoneal, que é o próprio tumor no peritônio mesmo. E aqui está melhor descrito nessa imagem. Lembra que eu falei para vocês da artéria uterina? Aqui. E o ureter? Ó, ureter aqui e a artéria uterina. Beleza, bem importante saber isso. Lembrar que a artéria segue a veia uterina, né? Gente, era por isso a aula de hoje, tá? Como eu disse, essa é uma aula um pouquinho mais curta, já que o Mate deixou vocês até 10 horas da noite ontem, né? Pelo amor de Deus. E amanhã eu vou falar de mamas e vou corrigir as questões. Alguma dúvida na aula de hoje? Diga, Jorge.